Isaías capítulo 8. A futura invasão assíria. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher-shalal-hash-baz. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Jebequerias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa e ela ficou grávida e deu à luz um filho, e o Senhor disse: dê-lhe o nome Maher-shalal-hash-baz, pois, antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Assíria com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro, ó Emanuel. Reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Chamado para confiar no Senhor. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros, disse ele. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhe diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz, andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverão problemas, angústia e sombrio desespero, serão lançados nas trevas. Isaías capítulo 9. Esperança no Messias. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça.
a ira do Senhor contra Israel. O Senhor se pronunciou contra Jacó, seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar, pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos exércitos. Portanto, em um só dia o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda, pois esses líderes enganam o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas perversos, todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como incêndio num matagal, consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim, Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Isaías, capítulo 10. Que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar, quando trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Julgamento contra a Síria. Que aflição espera a Síria, a vara de minha ira? Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sobre seus pés. O rei da Assíria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá: em breve cada um de meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemins. Ramate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade. E derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Assíria para realizar seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Assíria e os castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz: fiz isto com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros. Como um touro derrubei seus reis, roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como camponesa junta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Assíria, e fogo ardente consumirá sua glória. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo, o santo será a chama, devorará como fogo os espinhos e o mato, e queimará o inimigo em um só dia.
O Senhor consumirá a glória da Assíria, como fogo consome um bosque em terra fértil. Ele definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Esperança para o povo do Senhor. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso, como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir seu povo. Sim, o soberano Senhor dos exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o soberano Senhor dos exércitos: ó meu povo em Sião, não tema os assírios quando oprimirem vocês com a vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve minha fúria contra vocês passará, e minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos exércitos os castigará com seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e os levantará de seus ombros. Vejam, agora os assírios estão em Aiate, passam por Migron e guardam seus pertences em Micmas. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Gebá. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem Laís. Ah, pobre Anatote! O povo de Madmena foge, e os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nob pelo resto do dia, sacode o punho contra o belo monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas, vejam, o soberano Senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. Ele derrubará os orgulhosos, a árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado, o Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Isaías capítulo 11. O ramo da linhagem de Jessé. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com bases em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal nem haverá destruição, pois, como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente de seu povo, aqueles que restarem na Síria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia e em Elão, na Babilônia, em Ramate e nas distantes terras costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá e deixarão de ser rivais. Unirão forças para vir sobre a Filistia no oeste. Juntos atacarão e saquearão as nações do leste. Ocuparão as terras de Edom e Moabe, e Amon lhes obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no golfo do Mar Vermelho, moverá a mão sobre o rio Eufrates e enviará um vento forte que o dividirá em 7 riachos, para que possa ser atravessado a pé.
Fará uma estrada para o remanescente de seu povo, o remanescente que virá da Assíria, como fez por Israel muito tempo atrás, quando o povo voltou do Egito.